Que a graça, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você nesse dia. Que tenha um muito bom dia na presença do Senhor. Hoje é sábado, estamos no final de semana, nos preparando, algumas igrejas para o culto hoje à noite, outras igrejas só amanhã de manhã e à noite. Então espero que você esteja aí bem com Deus, servindo ao Senhor com alegria. Nós estamos meditando na palavra de Deus, no livro do Apocalipse, o livro da revelação de Jesus Cristo. E hoje nós vamos meditar no capítulo 4 e no verso 11. Esse versículo diz o seguinte: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade, vieram a existir e foram criadas. Esse capítulo 4 desse livro de Apocalipse, ele é o primeiro capítulo depois dos três porque nos três primeiros capítulos, João ele escreve ali cartas destinadas a 7 igrejas, onde Jesus se apresenta para estas igrejas. E neste capítulo 4, então João ele tem ali a sua visão, vamos dizer assim, inicial agora dos preparativos para o juízo divino. E o que João, ele de imediato ele observa lá, você vai ver que ele vê um trono. Se você ler todo o capítulo, eu aconselho você a ler, ele vai observar um grande trono, ele vai observar 4 animais, e vai ver também 24 anciãos. Esse trono que João vê ali, ele é símbolo da soberania de Deus, ele é símbolo do poder de Deus, ele é símbolo da majestade de Deus, mostrando que o que João está vendo ali agora é o rei, é o governador do universo, é aquele que vai governar e vai colocar um fim em todas as coisas ruins que tem nesse mundo e também beneficiar e abençoar as boas. Ele vai ver também 4 animais ali com cabeça de águia, de boi, de leão e de homem, simbolizando, quando ele vê essas 4 faces, isso simboliza a criação de Deus. Tá? Então esses animais aí, o boi, o leão, a ave, o homem, simboliza toda a criação de Deus, foi criada por Deus. Então toda a criação está envolvida nesse processo agora de juízo final. Elas estão presentes perante Deus ali, diante daquele que é o seu Criador. E junto com esses 4 animais, nós temos também 24 anciãos ali que estão diante da presença desse trono. Esses 24 anciões, eles simbolizam as 12 tribos de Israel e os 12 apóstolos. As 12 tribos de Israel não representam literalmente todos os judeus ou os hebreus do Antigo Testamento. Esses 12 tribos vistas por João aqui representam os redimidos, aqueles que foram salvos no Antigo Testamento, aqueles que faziam parte da igreja de Cristo que estavam no Antigo Testamento. Nós podemos citar alguns exemplos, como José, Moisés, Davi, Samuel, enfim, são algumas das pessoas hebreus, judeus do Antigo Testamento, cristãos, que criam em Jesus, que Jesus Cristo viria ainda, porque no Antigo Testamento Jesus não tinha vindo, mas eles criam que Jesus viria e eles viviam para ele. Então lá no céu João vê essas 12 tribos representando esses redimidos e também os 12 apóstolos. Os 12 apóstolos representando os redimidos depois da vinda de Cristo. Então, juntando os redimidos antes da primeira vinda e os redimidos depois da primeira vinda do Novo Testamento, nós temos os 24. E essa igreja, então, no céu, ela se prostra diante do Senhor para adorá-lo. Então, esses 24 anciãos representam a igreja dos redimidos servindo ao Senhor.
que é a postura da igreja é essa. E nós podemos ver neste versículo que eu li para vocês, nós vemos aqui a dignidade de Deus, né? Deus ele é digno de toda adoração. Deus é digno de receber a honra e o louvor. E nós vemos aqui na representação de toda a criação, na representação de todos os redimidos, adorando ao Senhor que é Criador de todas as coisas. Ele é digno de toda adoração. Nós vemos também que a criação, conforme foi lido aqui, diz assim, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade. Deus não foi obrigado a criar nada, ele criou porque ele quis. Então nós vemos aqui que a criação como um ato voluntário de Deus. Tudo que existe como criação não foi uma consequência do acaso, não foi uma evolução. Deus planejou, havia um propósito dele nisso e ele fez do jeito que ele quis. E é por isso que essa criação, juntamente com todos a igreja está adorando ao Senhor. E o propósito da criação, Deus criou com um propósito. Qual foi o propósito? Que essa criação o adorasse. Deus não fez por necessidade, Deus não precisava, mas o propósito da criação era adorar e reverenciar o Senhor, adorar o Senhor, se entregar ao Senhor. Infelizmente, o ser humano a cada dia tem se afastado desse propósito de Deus. Enquanto o ser humano não voltar para esse propósito de adorar o Senhor, ele não vai encontrar felicidade. E nós então podemos definir aqui em algumas lições rapidamente. A primeira é que nós precisamos ter uma adoração consciente. Tá? Adoração, aqui veja que os anciãos e essas criaturas, eles adoravam o Senhor continuamente. Então adoração não é algo que você faz quando está na igreja, no culto à noite, ou de manhã, ou quando você está no seu quarto orando, ou quando você está meditando. Isso faz parte da adoração, mas a adoração do redimido tem que ser 24 horas por dia. Tudo que você faz como cristão deve refletir essa adoração. Uma adoração consciente. Você precisa saber por que você está adorando ao Senhor. Por que você adora a Deus? Por que você diz que Deus é bom? Por que você diz que Deus é misericordioso? Você sabe disso? Muitas pessoas cantam sem saber, oram sem saber, não têm consciência de que está adorando o Deus verdadeiro. Então, tenha uma adoração consciente. Segundo, esse texto nos mostra a soberania de Deus em tempos de crise, né? O mundo está vivendo por um momento de crise a cada dia mais, mas o cristão, os redimidos que estão na presença do Senhor, que estão diante do trono do Senhor, olham para o soberano que é Deus. O Deus que criou este mundo, o Deus que criou todas as coisas. Ele tem controle de tudo que está acontecendo e nada estaria acontecendo se não fosse o propósito divino de estar acontecendo. Então, nós devemos, como cristão, olhar para a soberania de Deus em tempos de crise. Eu não sei qual é a crise que você está enfrentando neste momento, mas eu convido você a olhar para Deus nesta hora, a olhar para Ele. Ele está no controle e Ele sabe o que está fazendo. Uma terceira lição que nós podemos tirar aqui é a responsabilidade humana. Deus criou este mundo, Deus fez toda a criação e colocou o ser humano aqui. Não é os animais que têm que preservar essa terra, não são as aves, não é a flora nem a fauna que tem que manter este mundo organizado, é o ser humano. Deus colocou nas minhas mãos e nas tuas mãos a responsabilidade de administrar onde nós vivemos. Então o ser humano tem que cuidar do seu meio ambiente, o ser humano tem que cuidar da sua cidade, tem que cuidar da flora, da fauna, enfim, é responsabilidade. E o ser humano, infelizmente, em muitos lugares onde ele chega, ele degrada, ele destrói, ele acaba com tudo, ele não sabe usar, por causa do pecado, né? Eles não sabem utilizar os recursos naturais de forma sábia e inteligente, infelizmente causam danos irreversíveis para a sociedade. Então, é responsabilidade, nós somos mordomos. E por último, esse texto nos mostra
a nossa responsabilidade de missão e evangelização. Conhecer esse Deus soberano e conhecer esse Jesus soberano nos traz esta responsabilidade de anunciar ao mundo que existe esperança para as pessoas desesperançadas. Existe solução e a solução está em Jesus Cristo. A solução está na cruz. E eu convido você a fazer parte dessa igreja dos redimidos que adora o Senhor 24 horas por dia e serve a Ele. Amém? Deus te abençoe. Nos vemos na próxima oportunidade. Até lá.